A paz do Senhor. Então, dando a continuidade do nosso estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, o qual o apóstolo João esteve ali exilado, e ali Jesus dá a revelação e dá uma visão para o apóstolo João e dá uma ordem que o apóstolo João escrevesse as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, no vídeo passado, a gente falamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, e terminei falando sobre a igreja de Pérgamo, né? Eu quero poder falar agora nesse vídeo sobre a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a de Filadélfia e a de Laodiceia, que foram as igrejas que faltaram eu citar naquele vídeo. Então são 7 igrejas na Ásia Menor, todas igrejas literais, são igrejas mesmo que havia na época, o qual o apóstolo João, exilado nessa ilha de Patmos, tem a visão e Jesus dá uma ordenança que ele escrevesse essas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, vamos repetir, já foi falado no primeiro vídeo da igreja de Éfeso, foi falado da igreja de Esmirna, foi falado da igreja de Pérgamo, e agora eu quero ler junto com você sobre a igreja de Tiatira, que diz assim, no Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve estas coisas. Diz o Filho de Deus, quem tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incitasse. Bom, a igreja de Tiatira, ao contrário da igreja de Éfeso, que perdeu o amor, a igreja de Tiatira, em Éfeso, ela tinha amor. Mas Jesus tem uma repreensão e uma exortação para essa igreja de Tiatira. Ele fala assim, que sabe que ela tem amor, mas vê que ela está se prostituindo com doutrinas pagãs. Então eu quero deixar bem claro nesse vídeo, o amor é importantíssimo no meio do corpo da igreja. Sem amor nada vale. Uma palavra lançada, se não for por amor, ela não atinge o efeito o qual ela deveria atingir. Bom, sem amor nada vale. Sem amor a pregação ela não alcança o objetivo. Mas também, você só com o amor e sem a doutrina, sem o ensinamento correto, é totalmente ao contrário também. Porque o amor, ele não aniquila a obediência à doutrina de Deus. Mesmo nós amando, nós temos que ensinar. Mesmo que isso não pareça que que você está amando, porque às vezes o ensinamento está indo de encontro aos pensamentos, aos princípios daquela pessoa, que parece que você está agredindo a pessoa, e não, você está ensinando a doutrina da palavra. Mesmo que soe que isso é falta de amor, mas por amor nós temos que ensinar os nossos irmãos, por amor nós temos que exortar talvez o nosso irmão. Isso não significa falta de amor. A igreja de Tiatira tinha amor, ao contrário da de Éfeso, que perdeu o amor. Só que a de Éfeso perde o amor, mas tem a doutrina. Também só a doutrina não adianta. A de Tiatira tem o amor, mas não tem a doutrina. Então as duas coisas têm que andar junto, tanto o amor como a obediência à palavra de Deus. Porque só amor sem a doutrina se torna um amor irresponsável, se torna um amor sem base.
e aí também não pode. Então o amor e a doutrina têm que andar junto. Uma certa vez eu vi uma pergunta que colocaram na internet: o que é mais importante? A oração ou estudar a palavra de Deus? Orar ou ler a Bíblia? Qual é mais importante? Eu vi na internet essa pergunta e embaixo estava a resposta muito sábia, que eu pude ver da pessoa que respondeu, falando assim, respondendo essa pergunta. Então, eu vou tentar responder a sua pergunta, mas você me responde então. Qual é mais importante das duas asas do pássaro? A direita ou a esquerda? Bom, as duas são importantes. Se não tiver as duas, o pássaro não voa. É a mesma coisa. Se só tiver amor, sem a doutrina da palavra de Deus, não tem a plenitude da obediência, da consagração e da santificação. Se tiver só oração, sem ensinamento bíblico, como que vamos orar corretamente? Se tiver só ensinamento, sem orar, sem falar com Deus, sem ter intimidade com Deus, se tornamos frios e letrados. Então precisamos nos equilibrar. Doutrina e amor, oração e estudo da palavra de Deus. Então, como nós estávamos lendo na igreja de Tiatira, ela tinha um amor, mas ela estava se prostituindo com doutrinas pagãs. Então vem a exortação que Jesus tem a essa igreja, dizendo no versículo 20 do capítulo 2: tenho, porém, contra a ti, que toleraste que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele é rico em misericórdia. É por isso que não somos consumidos quando estamos errando, quando estamos falhando, quando estamos fazendo coisa que desagrada a Deus. Ele sempre dá chance, sempre dá oportunidades. Mas isso não significa que o juízo dele não vai vir. Significa que ele é rico em misericórdia. Significa que antes do juízo de Deus vir sobre a vida de qualquer ser humano, ele dá chance, ele dá oportunidades por amor, para que nós reconheçamos a vida que estamos levando e voltamos atrás e consertamos, para que nós não se percamos, para que Deus não venha vir com um juízo, o qual Ele mesmo sendo amor é justiça. Ele mesmo nos amando, Ele é fogo consumidor. Então a igreja de Tiatira, ela tinha amor, mas ela estava deixando a desejar na doutrina. Ela estava deixando a desejar de perseverar na doutrina da palavra de Deus. Vamos ler agora sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes está no capítulo 3. Diz assim, a igreja de Sardes é a quinta igreja. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve estas coisas. Diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Olha só, Jesus falando. Eu conheço você, igreja. Eu conheço você, templo do Senhor. Eu conheço você, povo que se reúne aí, que tem até o nome de quem vive, tem a aparência de quem vive, mas no fundo está morto. Então irmão, nós podemos enganar pessoas, podemos enganar populações, podemos enganar multidões, mas tem um que nós nunca vamos poder enganar, aquele que conhece tanto o exterior como o nosso interior. Às vezes passamos uma imagem de quem vivemos, de quem estamos vivos, sadios, mas Jesus sabe muitas vezes que estamos enfermos espiritualmente. Por isso, irmãos, vale mais a nossa intimidade e o nosso caráter cristão do que a nossa reputação. Que nós não viemos querer demonstrar uma aparência de que vive, mas no fundo estamos mortos espiritualmente. Que nós viemos a nos revestir, a sermos fortes, e se estamos mortos espiritualmente, que viemos pedir que Jesus venha nos ressuscitar, que venha nos trazer a vida e vida em abundância, que venha nos fazer reviver de volta na fé. Essa igreja de Sardes, olha só o que ele diz: conheça as tuas obras.
Para mim não adianta você falar, igreja. Conheça a tua obra. É isso que Jesus está dizendo. Conheça as tuas obras. Que tens nome de quem vives. É aplaudido. Vocês são elogiados. Vocês estão em todos os eventos. Vocês fazem show em meu nome. Mas eu conheço as suas obras. Você só tem aparência. É isso que Jesus está dizendo. Tem nome de quem vives e está morto. Seja vigilante. Consolida o resto que estava para morrer. Porque não tem achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Mesmo na igreja de Sardes, onde a igreja se reunia naquele determinado lugar, a igreja pessoas se reuniam em Sardes, mesmo naquele grupo de pessoas, ali tinha pessoas que ainda não tinham se corrompido, que ainda estavam vivas. Mas o contexto geral, a igreja estava morta aos olhos de Deus. Mas no grupo, no conjunto da igreja, tinha pessoas que estavam vivas, que não tinham contaminado as suas vestimentas. Então isso é muito bom, que nós podemos entender que mesmo numa igreja ou num determinado templo, instituição terrena, tem pessoas ali que possam estar participando daquele culto, que possam estar naquele culto, que já está corrompido talvez a doutrina do culto, mas ainda está ali como igreja viva, como igreja que ainda não se contaminou, porque a igreja do Senhor, ela está em todos os lugares. A igreja do Senhor, ela não está só na minha e nem só na sua igreja. A igreja do Senhor está em todos os lugares. Ela está em todas as denominações. A igreja do Senhor está nos bairros, está nas vilas, está nos presídios. A igreja do Senhor está dentro dos hospitais. Então, a cada lugar tem a igreja do Senhor. A diferença é como a igreja do Senhor está naquele lugar. Como quem vive ou está morta. Com aparência só de quem vive, ou ela já está morta espiritualmente. Dentro da igreja, onde Sardes se reunia, junto com a igreja ali, existia pessoas que ainda não tinham se corrompido. Existia pessoas que ainda estavam fiéis na fé. Olha o que diz a palavra. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco. Olha só, junto comigo, pois são dignas. Mesmo num contexto corrompido, havia ali pessoas que ainda não tinham sido contaminadas. Mesmo num contexto de aparência, aí tinha pessoas verdadeiras. Então não podemos julgar, irmãos, o cristão não, mas o crente, que se julga o cristão, tem mania de julgar uma determinada instituição por um todo. E a gente esquece que mesmo naquele contexto há pessoas fiéis, mesmo naquele contexto há cristãos de verdade. Então nós temos que cuidar muito isso. Essa era a igreja de Sardes. Agora eu gostaria de falar sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, vamos ler primeiro, depois eu comentar. A igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Paramos aqui só para nós comentar. Jesus conhece a minha e a tua força. Às vezes não temos uma força suficiente, mas Ele, conhecendo a nossa força, e mesmo na fraqueza, ou na dificuldade, ou na nossa força limitada, nós permanecemos fiéis ao Senhor. Ele tem contemplado isso na nossa vida. Olha só o que Ele diz. Conheço as tuas obras.
Eis que tenho posto de uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negaste não com a boca, não negaste com a vida. Não negaste com as práticas, achando desculpa para dizer que não tinha força. Essa igreja não. Essa igreja, o Senhor Jesus conhecia ela. Sabia que ela era uma igreja grande, que ela não era uma igreja como as outras igrejas eram, cheias, ricas, fortes, por membros. Uma igreja pequena, a Filadélfia. Mas ele sabia da dificuldade, da força de se manter. Mas ele viu naquela igreja uma fidelidade. Que mesmo com pouca força, que mesmo com pouco nome, que mesmo uma igreja, entre aspas, como podemos ver hoje, mesmo uma denominação pequena, fiel. Isso é admirável aos olhos de Deus. Aos olhos de Jesus, no caso, aqui ele falando. Olha o que ele diz. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, olha o segredo aqui, olha o mistério aqui, e não são, mas mentem, eis que farei vir prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Existia na época da igreja de Filadélfia sinagogas, aonde vinham distorcendo o cristianismo, que Jesus chama de sinagoga de Satanás, onde eles vinham querendo fazer eles vinham querendo trazendo confusão à fé cristã. Então essas sinagogas Jesus chama de Satanás. Olha o que ele diz: farei, no versículo 9, farei que algum dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu e aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa sinagoga de Satanás, que Jesus está falando, era uma sinagoga literal, onde mesmo em Filadélfia, na cidade de Filadélfia, onde existia um grupo que se reunia ali como igreja, tinha uma sinagoga de Satanás. Nessa sinagoga tinha pseudos judeus ali, que vinham querendo distorcer, querendo causar confusão na doutrina cristã. Então Jesus fala que ia fazer esses se prostrar diante dos pés deles e reconhecerem ainda que Jesus era com eles. É interessante nós lermos, irmãos, essas cartas às 7 igrejas, porque cada igreja, se você estudar a fundo, que eu não tenho tempo possível para isso, que o vídeo não permite, e a internet hoje tem que ser rápido, mas cada igreja, ela simboliza um período o qual vivemos. Teve o período da igreja de Éfeso, teve o período da igreja de Esmirna, teve o período da igreja de Pérgamo, teve o período da igreja de Tiatira, e teve o período da igreja de Sardes, e tem hoje 2 períodos, o período da igreja de Filadélfia e o período da igreja da Laodiceia. As duas no mesmo contexto, no mesmo tempo. Então, por isso, a Bíblia aqui está dizendo, olha só, no versículo 10, agora do capítulo 3, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação. Que igreja é essa da Filadélfia? Essa é a igreja da Filadélfia que vai ser arrebatada no dia do arrebatamento. É essa igreja que Jesus vai vir arrebatar e levar consigo para a festa das bodas do Cordeiro. Esta igreja da Filadélfia, representando ela hoje na terra, vai ser a igreja que não vai passar pela provação da grande tribulação. Vai ser a igreja que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque a palavra de Deus diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação. Essa igreja não vai passar pela provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Então, a igreja da Filadélfia, ela representa a igreja que não vai passar pela grande tribulação. A igreja da Filadélfia representa a igreja do arrebatamento. Por isso, essa igreja representa hoje para nós a igreja obediente, a igreja que mesmo com pouca força, que mesmo com as coisas não correndo como ela esperava, mesmo em volta as pessoas zombando da igreja fiel, ela permanecendo fiel na palavra, é essa que Jesus vai vir
e vai arrebatar. É essa igreja. A igreja da Filadélfia representa a igreja fiel de nossos dias. Vamos continuar lendo aqui. No versículo 11 do capítulo 3 agora, de Apocalipse. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O vencedor, falo-ei, coluna no santuário de meu Deus. Jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, o meu novo nome e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa, irmãos, é a igreja da Filadélfia, com elogios que guarda a palavra, com elogios que mesmo tendo pouca força, ela é fiel, que ela não acha desculpa, e ainda com uma promessa em cima dessa igreja: você não passará pela grande tribulação, Filadélfia. Você vai ser poupada dessa tribulação, como você vai ser arrebatada, tirada desse mundo antes da tribulação. É interessantíssimo, irmãos, estudarmos os períodos. Agora eu quero falar da igreja de Laodiceia, a última igreja, que diz assim, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia, a igreja em Laodiceia, olha só, não é a igreja de Laodiceia, não é a igreja de Filadélfia, é a igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia, porque a igreja estava lá, mas ela era móvel, porque a igreja são pessoas, a igreja não são templos. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz: ó, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o que ele diz: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrependa-te. Sempre Jesus pedindo que nós nos arrependamos. Eis que estou à porta e bato. Vamos mastigar esses versículos. Pois dizes, vamos ler aqui, conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Que igreja que hoje ela não é totalmente do mundo e também não é totalmente uma igreja cristã, uma igreja obediente. Que igreja é essa? Que época é essa igreja? Que ela não se considera uma igreja mundana, mas também aos olhos de Jesus, Jesus não consegue ver uma igreja fiel. Essa igreja existe e estamos passando por esse momento, nesse período, nesse tempo. É a igreja que encontramos dois tipos de igrejas. A igreja de Laodiceia, que é pequena, que não tem muitos membros, que é uma igreja que tem pouca força, mas é fiel. E nesse mesmo período temos a igreja de Laodiceia, que, olha só, que não é fria e nem quente, é morna. Ela não é tanto firme, mas também não é considerada do mundo. Ela fica morna. Não prega nem a verdade e nem sai totalmente fora da verdade. Ela fica no meio. Olha aqui, ó. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te, da minha boca. Olha o que essa igreja diz também. Olha como é que essa igreja se considera. Pois dizes, estou rico e abastado. Que igreja que hoje tem riqueza? Que igreja que tem riqueza? Que época que a igreja foi rica?
Que época a igreja teve canais de televisão? Que época a igreja teve acesso a tanto à internet? Que épocas que a igreja construía templos faraônicos? Que época isso? É na nossa época, no nosso tempo. Que épocas a igreja teve tanta ostentação de dinheiro? Nesse tempo que vivemos. Olha só para as profecias do Senhor se cumprindo. Olha só o que diz. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, vírgula, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, se você olhar para a igreja de Esmirna, ela era pobre financeiramente e materialmente, mas era rica espiritualmente. A igreja de Esmirna, a segunda igreja. Se você olhar para a igreja de Laodiceia, ela materialmente, ela é rica, mas ela é pobre espiritualmente. Isso é bom para nós analisarmos que a riqueza aos olhos de Deus não é a mesma riqueza aos olhos dos homens. A prosperidade aos olhos de Jesus não é a mesma prosperidade da televisão, não é a mesma prosperidade da teologia da prosperidade. Porque essa igreja de Laodiceia era rica. Vamos supor que hoje essa igreja ela tinha a cadeira estofada, ela tinha telões, ela tinha ar-condicionado, mas era morna. Mas ela não se posicionava. Ela não era quente, nem fervorosa e nem fria. Ela era morna. Ela se tornava ao ponto de Jesus falar que vomitar-te-ei da minha boca. De sentir, olha só, um aspecto de nojo de ver a situação da igreja. De sentir a vontade de vomitar-te da boca dele. Isso é muito forte, irmãos, mas é a realidade. Mas essa igreja tinha riqueza material. A igreja de Esmirna, o qual não teve nenhuma exortação, era pobre financeiramente, era pobre materialmente, mas era rica espiritualmente. Essa igreja não aqui, a igreja da Laodiceia é rica materialmente e financeiramente muito bem, mas pobre espiritualmente. Vamos continuar.